Olá, pessoal! Estamos aqui para mais uma edição do nosso podcast Pode Pensar Diferente. E hoje nós temos uma presença super especial de um amigo muito querido, né, que vai expor aqui um pouco do pensamento dele. Nós vamos ter uma conversa aqui sobre teoria política importante. Então eu vou ficar muito feliz se vocês ficarem aí acompanhando a nossa conversa, que vai ser muito legal. Eu estou hoje recebendo no nosso podcast o Betinho Andrade, meu amigão, que é vereador na querida cidade da Praia Grande e também é presidente da União dos Vereadores da Baixada Santista. Querido Betinho, e é bom de voto. Rutinaldo, obrigado. E é um sucesso. Rutinaldo, obrigado pelo carinho. Agradeço a oportunidade, mas acima de tudo que você disse, de estar vereador em Praia Grande, de estar presidente da União dos Vereadores da Baixada Santista, o que me dá satisfação é poder dizer que sou seu amigo. É isso que me dá essa satisfação e principalmente o privilégio da oportunidade de estar compartilhando com você do seu podcast. Sucesso. Muito obrigado. Sou testemunha da sua luta a favor não apenas do município de Itanhaém, mas principalmente da região metropolitana da Baixada Santista. As causas que você abraça, a luta que você faz a favor daquilo que você acredita, por isso que você é merecedor de estar no exercício do mandato de Itanhaém. E para quem está acompanhando esse podcast, vocês possam ter certeza do comprometimento do Rutinaldo a favor da Baixada. Ah, sim, a Baixada é uma região super importante do estado, sem dúvida. E Betinho, sabe que eu gostaria assim da gente começar a conversar aqui para dar uma visão geral para as pessoas sobre esse trabalho legislativo? Porque como eu te falei, hoje eu estou também lá, tenho a felicidade de estar lá como vereador na cidade de Itanhaém. E o meu interesse, como eu estava te falando, sempre foi o legislativo, porque eu acho o legislativo dos poderes da República fundamental nesse processo de construção, né, de uma ideia de país, enfim. O que você, na verdade, assim, com a experiência, porque você está no seu terceiro mandato como vereador na Praia Grande, como que você vê, na verdade, o legislativo nesse contexto político, né? Qual é a importância do legislativo nesse contexto político? Principalmente nos dias de hoje, quer dizer, o dia em que a gente tem uma discussão muito grande, se fala muito a questão da democracia, mas assim, por que o legislativo na vida do Betinho? Rutinaldo, eu estou na atividade pública há 24 anos. Uhum. Já tive a oportunidade de ser assessor de vereador, de ser assessor de prefeito, secretário municipal. Uhum. Estou há 10 anos no exercício do mandato de vereador. E a frase que eu ouvi uma vez, há anos atrás, que foi proferida pelo ex-governador Franco Montoro, Uhum. de que o cidadão, ele não mora na União, ele não mora no Estado, o cidadão mora no município. Exatamente. Ele vive o município. E o poder legislativo municipal, as câmaras municipais, na minha opinião, é o fórum ideal e é o melhor local para se discutir tudo aquilo que precisa ser feito nas nossas cidades, nos nossos municípios. Uhum. O papel do vereador é essencial para a resolução das questões do dia a dia. Do município, onde onde as pessoas vivem como do cidadão. Falou, Eu digo isso pela vivência do mandato, e você já deve ter passado por isso. Eu brinco que a ponta do nariz de nós, vereadores, é a que está mais próxima do dedo do cidadão. É verdade. Porque nós somos o para-choque. E também essa interlocução que faz, né? Porque, na verdade, as pessoas vão ao vereador que tem mais acesso, e esse vereador é a ponte. Nós sentimos dessas o calor, Nós sentimos o calor, fato. O anseio das pessoas, as dificuldades, as aflições do dia a dia. E o vereador, quando ele é sensitivo nesse sentido de ter a sensibilidade de perceber esse anseio, de absorver essa demanda, o vereador ele tem a capacidade, sim, de ser a voz dessas pessoas que o procuram, mas não com quesito de assistencialismo. Muito pelo contrário.
O vereador, tendo a compreensão do papel dele, o papel de legislador, o papel de fiscalizador, o papel de interlocutor, ele tem a condição sim de fazer toda a diferença. E é esse chamado, essa missão que me motiva a estar vereador no município de Praia Grande, estar presidente da União dos Vereadores da Baixada Santista. Que, aliás, é um trabalho muito importante que você realiza. Eu já tive a compreensão, Rutinaldo, de que o vereador sozinho, infelizmente, é como se ele pregasse no deserto. Você já deve ter percebido isso. Sim, sim. Muitas vezes, quando a gente tem ali o nosso momento de expediente nas sessões, que a gente tem o nosso tempo de utilizar a tribuna e ali nos manifestarmos, muitas vezes aquilo que é falado, se não houver uma articulação, se não houver um trabalho em conjunto, aquilo vai no vento, vai embora. Vai. E não se transforma em realidade, em resolução. Em resultado para a população, em benefício direto. Que é o mais importante. Para solucionar os problemas que afligem a população no dia a dia. Justamente, o Rutinaldo, porque a soma de esforços, e a gente tem um exemplo prático, recém, que foi a luta pela não instalação do pedágio em Itaém. Foi. E eu digo isso com muito, muito orgulho, porque através da União dos Vereadores da Baixada Santista, e você é testemunha disso, nós tivemos presentes em duas ações importantes, tanto no município de Itaém quanto no município de Peruíbe, que foram ali a movimentação que nós fizemos de adesivaço. Nós adesivamos ali centenas de veículos, e no meu veículo ainda tem o adesivo, não ao pedágio. Por que eu estou dando esse exemplo? Foi uma causa metropolitana. Então, vereadores de outros municípios, sabendo que se acontecesse a instalação daquela praça de pedágio no município de Itaém, não apenas traria resultados ruins para o dia a dia do cidadão de Itaém, mas para toda a região. Então, não adiantaria eu estar acomodado em Praia Grande, olhando de longe a luta de vocês em Itaém para que aquilo não acontecesse e ficasse omisso. Não, porque aquele pedágio lá seria uma tragédia, né? Uma tragédia. Tanto que você vê, olha, aí foi interessante que essa questão da UVEBS e o apoio da UVEBS, da União dos Vereadores da Baixada Santista, foi muito relevante, porque fizemos aquele encontro de vereadores lá em Itanhaém, que se de acordo com informações que eu colhi, foi a primeira vez que nós tivemos um encontro daquele tipo na cidade. Os vereadores se reuniram lá. Posicionamento regional. Regional, claro, em relação a essa questão do pedágio. E foi de fato muito importante, porque houve esse engajamento, porque então nós não tínhamos de fato uma Câmara ou um vereador. Nós tínhamos, na verdade, o conjunto dos vereadores da Baixada Santista que estavam juntos, unidos, no mesmo propósito. E você vê que a coisa deu um resultado. É isso aí. Agora imagina se fosse a luta isolada de um colega vereador. Imagina. Não, porque era de fato uma questão metropolitana. Qual seria o resultado? Quase nenhum. Agora, uma entidade que representa, como a União dos Vereadores da Baixada Santista, os 136 vereadores que compõem os 9 municípios, o peso é totalmente diferente. E qual que é assim, a função da UVEBS, ô Betinho? Exatamente, porque a gente explicando aqui para as pessoas que estão nos assistindo, então, a UVEBS, essa União dos Vereadores, ela nasce quando e com que propósito? Perfeito, perfeito. Ela é fundada no ano de 2010 e, de uma maneira bem objetiva, ela tem como foco principal unir os vereadores e defender pautas e causas que são metropolitanas. Aí você está falando da região metropolitana, só para a gente situar as pessoas aqui. Região metropolitana que seria da Baixada Santista. Baixada. Os 9 municípios. 9 municípios, exatamente. Peruíbe, Itaém, Mongaguá, Praia Grande, no qual eu estou vereador, São Vicente, Cubatão, Santos, Guarujá e Bertioga. Então nós temos questões que transcendem as nossas atribuições municipais. Então, um exemplo prático para quem está nos acompanhando e acompanhando esse importante podcast. Saúde pública. Sistema Único de Saúde, SUS. Sem dúvida, é regional. É regional. Então, nós sabemos da importância do hospital regional que existe em Itaém. E esse hospital que existe em Itaém, como o próprio nome diz, é um hospital regional.
Então ele está ali para atender os munícipes de Itaém e ele está ali para atender os munícipes de outras cidades, principalmente as cidades que estão mais ao sul da nossa região. Porque a nossa região ela foi subdividida nesse critério de saúde em 3 micro-regiões. A micro-região sul, que ficou Praia Grande, Mongaguá, Itaém e Peruíbe. A região central, que ficou Santos e São Vicente. E a região norte, que ficou Cubatão, Guarujá e Bertioga. Então, o objetivo dessa divisão, conforme encontros que nós tivemos na Diretoria Regional de Saúde, a Diretoria Regional, na qual nós levamos representantes de praticamente já foram todas as câmaras, inclusive quando foi a audiência da Câmara de Itaém, você teve e você foi muito combativo no sentido de exigir aquilo que de direito é do cidadão de Itaém e do cidadão da nossa região. Aliás, foi uma reunião bem longa, porque começou acho que às 10h30 da manhã, nós ficamos lá até 15 horas praticamente. Foi uma reunião de muito trabalho, de muita cobrança. Discutindo, na verdade, os aparelhos de saúde regionais. Porque, inclusive, também é importante que as pessoas saibam, porque mesmo quando você eventualmente tem um problema no município, você vai para a rede básica, ou se você tiver necessidade de alguma internação, quer dizer, as internações são regionais. Isso aí, elas são gerenciadas pelo sistema estadual. Exatamente. Então, por isso que o vereador, e as pessoas precisam ter esse entendimento, que o vereador, ele tem esse papel de cobrar, ele tem esse papel de fiscalizar, ele tem esse papel de exigir a melhoria dos serviços públicos, só que quando esse serviço, ele transcende, como eu expliquei, a questão municipal, porque a atenção básica, que é a porta de entrada da saúde, é, sem dúvida nenhuma, responsabilidade do município. O posto de saúde do bairro, de quem está nos acompanhando, a UPA, que é a unidade de pronto atendimento, o pronto-socorro, seja a forma que as pessoas queiram chamar a porta de entrada de emergência e de urgência, e a porta de entrada da atenção básica, que são os postos de saúde, isso é responsabilidade da saúde pública municipal. Agora, quando o paciente ele é referenciado por um atendimento de especialidade, um exemplo prático, tratamento cardiológico, um tratamento oncológico, um tratamento vascular, ele vai ser referenciado para equipamentos públicos que geralmente não estão nos nossos municípios. Aí é onde entra o grande desafio que as pessoas passam para poderem ser atendidos. Que é conseguir uma vaga, né? Justamente. E o município não tem ingerência nesse sistema, isso é importante dizer. Essa é a grande questão. Por nós não termos a condição de gerir esse sistema, nós estamos unidos, vereadores da região da Baixada Santista, unidos para que haja uma otimização e uma melhoria nesses serviços que não estão sob a responsabilidade exclusiva dos municípios. Porque eu, vereador de Praia Grande, eu não tenho condição nenhuma de ingerir no Serviço Municipal de Itaém. Assim como o Rutinaldo, vereador de Itaém, não tem como ingerir nos serviços municipais de saúde de Praia Grande. Mas nós, unidos, temos a condição de cobrarmos e exigirmos. Até porque a pauta da saúde ela é comum, né? Que os investimentos do governo do estado e os investimentos do governo federal para a saúde, eles sejam investimentos da importância que a nossa região merece. Afinal de contas, moram na nossa região 1.900.000 pessoas. E a maioria dessas pessoas, como eu digo, são cidadãos metropolitanos. Porque as pessoas moram numa cidade, trabalham numa segunda cidade. Estudam numa terceira. Estudam numa terceira cidade e têm seus familiares em uma quarta cidade. E às vezes são apaixonados por uma outra. Por uma outra. Eu recentemente estava batendo um papo assim como com você hoje, com um colega vereador de Cubatão, e eu estava brincando com ele, uma brincadeira sadia, lógico, dizendo que eu sei que a Praia Grande, as nossas praias, é a praia do cubatense. Essa é a realidade. Por Cubatão, dos 9 municípios da nossa região, ser o único que não tem praia, o cubatense, quando ele quer ir para a praia mais próxima para ele é a praia, as praias de Praia Grande. O shopping do cubatense é o Litoral Plaza Shopping. Então, olha a
como é a nossa região, Sim. a integração da nossa região. Então, a nossa responsabilidade como vereador, e você como operador do direito sabe muito melhor do que eu, a sua jurisdição de legislar está em Itaém. Uhum. Mas a sua capacidade de cobrar vai além de Itaém. Sim. E quando nós nos unimos, através da União dos Vereadores da Baixada Santista, com pautas que convergem no mesmo objetivo, como saúde, como mobilidade urbana. Mobilidade urbana, sem dúvida. Como o que eu estou dizendo quando eu tenho oportunidade como essa de estar aqui num podcast como o seu de grande audiência. As pessoas estão me perguntando qual é o foco da União dos Vereadores da Baixada Santista agora. O foco é a integração do desenvolvimento regional econômico das 9 cidades. As 9 cidades, elas podem e têm como serem cidades em que a sua economia seja uma economia complementar e não competitiva no sentido de que quem pode mais e quem, de repente, Sim. for menos, perca. Pelo contrário, nós temos como desenvolvermos um turismo, que é uma das nossas vocações principais, um Sim. turismo sustentável, um turismo onde haja uma racionalidade, ou seja, se o turista entrou, a porta de entrada dele na nossa região foi por Itaém, por que ele não pode ser estimulado a conhecer Peruíbe, ser estimulado a conhecer Mongaguá, ser estimulado a conhecer Praia Até Grande? porque, assim... Se ele entra por Praia Grande, por que ele não pode ser estimulado a visitar a Cama do Anchieta, que fica em Itaém? Sim. Por que ele não pode ser estimulado a conhecer a segunda cidade mais antiga do nosso país, que é Itaém? Por que ele não pode ser estimulado a ir para São Vicente? Ou seja, essas ações, o Rutinaldo, de desenvolvimento econômico, onde a gente tenha com clareza qual é a vocação que Itaém tem, qual é a vocação que Praia Grande tem, qual é a vocação que Cubatão tem, qual é a vocação que Santos tem, para que nós possamos atrair investimentos e esses investimentos sejam instalados nas mais diversas cidades e que vai ter a condição de ampliar a empregabilidade. Porque eu vou te dar um exemplo prático. Assim como em Itaém existem praia-grandenses que trabalham lá, em Praia Grande existem moradores de Itaém que trabalham em Praia Grande. Sim, sim. E essa é uma realidade regional. Então, pelo fato do cidadão ser metropolitano, o cidadão muitas vezes passa por dificuldades em que ele se pergunta: poxa, será que isso não se pode se resolver de uma maneira regional? Então, essa questão da mobilidade é uma. É o maior exemplo. Um cidadão que Porque saia são cidades, assim, uma do lado da outra, são contíguas, né? E na verdade não temos, na minha opinião, pelo menos dentro do que eu pude avaliar, inclusive por conta do trabalho, junto com a UVEBS, né? Na verdade, uma estrutura clara, né? De integração para que essa questão da mobilidade... Racionalidade, exato, principalmente do sistema público de transporte. Sim. Ser um sistema integrado, ser um sistema racional, onde exista uma lógica da integração, seja através do VLT que está vindo até São Vicente e há agora uma proposta de chegar até Praia Grande. Mas assim, Betinho, só pra gente, assim, sem querer te cortar, querido, mas assim, como a gente tá aqui numa conversa, o que você, por exemplo, dentro disso, porque você está trabalhando, inclusive, na UVEBS, já tem algum tempo, né? Você está no seu 3º mandato como vereador, né? Você tem uma experiência política em função das atividades que você já exerceu, né? Também no executivo. Então, nessa perspectiva, considerando tudo isso e esse acompanhamento que você faz da região há longo tempo, o que você considera que seria o maior problema metropolitano hoje, nosso ali na região? Qual seria o nosso maior problema metropolitano? A falta de continuidade de tudo aquilo que é planejado. Por exemplo, de forma objetiva, conta uma. De forma objetiva? Bem assim, clara? Isso. Vou te dar um exemplo. Nós temos um plano regional relacionado à destinação dos resíduos sólidos. Certo. Esse é um exemplo. Nós temos um plano regional. Esse plano se colocou em prática? Não se colocou em prática. Nós temos um plano
de desenvolvimento regional no aspecto urbano, Uhum. onde envolve os planos diretores dos municípios, as legislações de zoneamento urbano, que cada município tem a sua autonomia de legislar, mas nós não temos uma continuidade desses planos regionais Uhum. para que eles efetivamente aconteçam. Nós temos propostas de investimentos na área da saúde para os 9 municípios. Agora é que Peruíbe conseguiu retomar as obras do hospital. Sim, eu sei, estou acompanhando. É agora que Bertioga conseguiu retomar a construção do hospital deles. Consegue compreender Não, e como nós lá temos no nosso hospital regional, você lembra? que Porque está sendo subutilizado. Assim, que na reunião, inclusive, que nós fizemos lá na DRS, que você mencionou, nós comentamos justamente isso, sobre essa questão da subutilização de um aparelho importantíssimo e que teria estrutura para ser melhor utilizado. Justamente. E também pleiteamos que é uma coisa fundamental ali, que era um pronto-socorro, né, para urgência e emergência, pronto-socorro, né, que é o que nós estamos tratando aqui, para fazer o atendimento e que tivesse neurologista, que é uma demanda muito grande ali da nossa região, né? Então, estamos ali, aguardando e cobrando através da UVEBS. Você falou a palavra que muitas vezes me agonia, que é a palavra aguardar. A Baixada Santista, ela não merece ficar aguardando tantos anos para que os investimentos em que a nossa população, que representa 4% da população do estado de São Paulo, região na qual passa 30% do produto interno bruto brasileiro. Mas por onde passa? Passa pelo Porto de Santos, Sim. Que é o porto da Baixada. Sim. Ele está no município de Santos, mas ele é um porto da Baixada, ele é um porto do país. Sim. É o porto de maior relevância da América do Sul. Então, por que eu também estou entrando nesse tema porto? Porque em qualquer lugar do mundo, uma região portuária, as cidades ao redor do porto são cidades que vivem do porto. Uhum. E nós ainda patinamos com relação a isso. Porque nós temos áreas para que nós possamos desenvolver a questão retroportuária, que são áreas para se instalar empresas com esse objetivo de dar suporte na atividade não apenas retroportuária, mas a atividade de logística, de distribuição de mercadorias. A nossa região, ela interliga a metrópole São Paulo com o sul do país. Sim. Olha a importância da nossa região. Muito grande. E muitas vezes, por isso que eu insisto, que o desenvolvimento econômico regional, um plano, ele é fundamental. Porque você, vereador de Itaém, teria a clareza de quais são as metas para a sua cidade se desenvolver, não apenas no aspecto local, mas no aspecto metropolitano. Sim. Eu, como vereador de Praia Grande, teria a clareza de enxergar como a minha cidade vai estar se desenvolvendo e as cidades que fazem limites com Praia Grande, como Mongaguá e São Vicente. O que você está falando é verdade, quer dizer, as coisas não avançam, né? Não avançam, Então, Rotinão. quando tem o projeto, a gente... Falta a execução dele. Como é um caso, por exemplo, da questão da ponte Santos-Guarujá, não é? Isso. Ou eu tô A equivocado? ligação seca. É. A ligação seca. Já existe uma proposta viável, técnica, na qual a engenharia, a moderna engenharia, aprovou, mostrou qual é o caminho, mas a gente patina. Nós temos equipamentos que colaboram com o desenvolvimento da Baixada, como o aeroporto de Itaém, no qual eu fiz questão de toda a atividade, e a última atividade que eu participei foi a inauguração das novas instalações. Eu lembro que foi antes da pandemia, eu só não lembro se foi 2019 ou 2018, mas eu estive lá, até pela União dos Vereadores da Baixada Santista. É um aeroporto fundamental para que nós pudéssemos trazer turistas para a nossa região, no qual eles entrassem pelo aeroporto de Itaém e de lá eles fossem para qualquer cidade da nossa região. Então nós precisamos ter essa integração turística, essa integração econômica, porque hoje o dilema das pessoas é emprego.
é renda. Exatamente. As pessoas estão passando fome. Sim. E nós temos toda a condição, Rutinaldo, de fazermos com que essa nossa região, que é uma região próspera, uma região rica, uma região com história, uma região com todo o potencial, ela consiga transformar isso em renda e emprego para os nossos cidadãos. Então, eu entendo que o nosso desafio, passado o pico pior que nós tivemos na pandemia, porque a gente não pode dizer que a pandemia terminou, não acabou, infelizmente, ela está agora mais calma, mas a gente não pode ignorar que ainda estamos em alerta. Com a varíola alerta. Do macaco, né? Mal terminou uma, ainda já estamos preocupados com a outra que está chegando. Os profissionais da saúde, eles falam sobre isso, que infelizmente, pela nossa condição de estarmos globalizados, a tendência é cada vez, nos próximos anos, termos mais pandemias das mais diversas. Então, apesar de todo esse nosso esforço voltado à saúde, para que isso seja minimizado para os cidadãos, nós não podemos perder o foco para economia, emprego, renda, para que nós possamos, como nós estávamos conversando em off, e eu entendo que é pertinente você falar, para deixar registrado o que você deixou registrado para mim em off, um legado. Nós deixarmos um legado. Quando nós concluirmos os nossos mandatos, nós pudermos olhar para as pessoas que são especiais para nós. Sim, que confiaram na gente. Né? Que confiaram na gente e podermos falar, esse foi o legado que eu deixei como vereador. A minha missão, o meu chamado. E você falou muito bem sobre legado, sobre valores, sobre princípios, e eu entendo que é fundamental você compartilhar isso com todos nós, né? Então, mas é aquilo também que é um pouco da sua vida, né? Porque eu também sempre tive isso claro, que a política, ela é uma vocação e é chamado, né? Então as pessoas recorrentemente falam, não é profissão e não é mesmo. Então eu acho que se você não tiver o propósito de realmente trabalhar em função de querer deixar alguma coisa que seja positiva para que a sua comunidade possa melhorar, não tem sentido. Isso. Então, qual que é o sentido? E quando a gente fala de deixar um legado em função desse trabalho, eu também não acredito que seja no sentido de se vincular a uma vaidade, porque não é por vaidade, é por amor às pessoas e pelo compromisso que você assume a partir do momento que você é eleito. Então, esse compromisso você tem que ter. Então, é nesse aspecto que eu digo. E eu acho que é muito da nossa função, porque como você disse no início também, eu concordo, a gente como estando vereador, a gente conhece diferentes pessoas, tá ali realmente na ponta, o munícipe vem falar diretamente com a gente, e principalmente no nosso caso, e no meu mais particular, o seu talvez um pouco menos, porque Praia Grande tem uma população maior do que a de Itanhaém, mas as pessoas conhecem os vereadores que estão ali no dia a dia da rua e a gente vê assim as agruras que as pessoas passam. Então hoje, por exemplo, nessa experiência que eu tenho tido como vereador, às vezes assim a perspectiva da gente muitas vezes não conseguir equacionar um problema porque não está na nossa esfera de decisão ou porque não é nossa competência ou porque simplesmente nós sabemos, em função de conhecer profundamente o funcionamento das instituições políticas, que aquilo não vai acontecer, mas que é necessário. Então a gente fica meio angustiado. A questão da saúde é uma. Isso. Quantos de nós, ou você realmente deve receber, como todos os vereadores recebem, pedidos de, olha, eu tenho necessidade de uma internação urgente, e às vezes você não consegue equacionar, você não tem o que fazer, né? E aquilo te provoca uma angústia muito grande. Então isso é uma coisa que eu acho que é difícil no aspecto, mas por outro lado é necessário que estejamos juntos nisso, né? Isso. E esse trabalho dos vereadores de atender a população, não no assistencialismo, como você bem disse, mas tendo a sensibilidade de perceber que um trabalho legislativo competente, ele melhora a vida de todo mundo, e que você tem que ter uma estrutura de cidade, você tem que ter acesso ao serviço público, não porque um vereador pediu, mas porque é seu direito e o vereador defende isso. Esse é o nosso objetivo principal. É fazer com que as pessoas possam ter a plenitude de utilizar e fazer jus aquilo que é de direito delas. Sim. Não por causa de um favor ou por você querer uma política fazer assistencialista. um toma lá da cá. Sim. Eu resolvi o seu problema, agora você tem uma dívida comigo. Isso é cruel. Sim. Você fazer uma política baseada nisso é você humilhar a pessoa. É você fazer com que a pessoa
enxergue o político como alguém que só está com um único interesse, levar algum tipo de vantagem. E a boa política é a política da realização, é a política da entrega de resultado. E o legislador, muitas vezes, e é bom que as pessoas entendam, que ele tem as suas limitações impostas pela Constituição. As pessoas muitas vezes acabam imaginando que nós somos como semideuses, que nós podemos tudo. O que você pode determinar. Só não aconteceu porque o Rutinaldo não quis, só não aconteceu porque o Betinho não quis. Não, não é isso. Nós temos impedimentos, limites em que a Constituição deixa muito bem clara a função e o papel do vereador. Então, o vereador ele precisa, dentro desses limites, fazer o seu melhor para que quem é obrigado a executar, que é o prefeito no âmbito municipal, que é o governador no âmbito estadual, que é o presidente da República no âmbito federal, faça valer as legislações nas quais dá esse respaldo para executar. E as pessoas entendendo que nós temos um papel importante para aprovar e fiscalizar o orçamento municipal. Sem dúvida. Se as pessoas tivessem um entendimento da importância de uma lei como essa, que a sigla é a LOA, Lei Orçamentária Anual, um exemplo que me veio agora, na qual nessa lei você tem discriminado as metas e como o Poder Executivo vai executar, vai utilizar os recursos, aquilo que entrou no tesouro do município, no cofre da prefeitura, por nós que somos os pagadores de impostos, se as pessoas tivessem esse entendimento, eu acredito que a participação seria muito maior. Então, mas nas audiências... Sim, mas você acha que, por exemplo, as pessoas têm clareza no que se refere à atividade do legislativo? Por que eu estou te falando isso? Porque, assim, a impressão que eu tenho, até porque muitas vezes as pessoas me perguntam, olha, ou confundem até, olha, você está lá na prefeitura, porque na verdade tem uma vinculação, porque às vezes as pessoas não conseguem compreender essa distinção dos poderes, né? Então eu acho que assim, a informação quanto à atividade do poder legislativo, ela não chega, ou talvez as pessoas não compreendam, porque quando você fala da questão da atribuição, do âmbito da competência do poder na perspectiva constitucional, é alguma coisa que eu não sei se chega às pessoas ou se isso é depurado de uma maneira que ela possa compreender. Porque o meu sentimento é que muitas vezes as pessoas pedem alguma coisa ao legislativo que não é da competência dele, não porque deliberadamente querem uma intervenção assistencialista, mas às vezes ela não sabe nem para quem pedir e também ela não entende para que serve aquilo. Sim. Então, quer dizer, qual é o nosso papel nesse contexto de mostrar para a população a relevância de um poder legislativo qualificado? Por exemplo, o que um poder legislativo qualificado pode concretamente realizar no âmbito do município, que é onde as pessoas vivem? Eu vou te dar exemplos práticos que estão acontecendo em outras câmaras, inclusive a Câmara de Praia Grande, e eu tenho testemunhado isso em outras câmaras da nossa região. Duas ações que estão começando a surtir efeito. Parlamento Jovem, no qual nós estamos estimulando que alunos das redes municipais e redes estaduais participem de processos eletivos nas suas unidades. Não estou dizendo de grêmio estudantil, estou dizendo da oportunidade, e isso está acontecendo muito, muito bem formatado na Câmara de Praia Grande. Eles disputam a eleição e são eleitos 20, no nosso caso, como são 21 vereadores que formam o Parlamento Jovem. Então, quando eles são eleitos, eles são capacitados, são orientados do papel do vereador, as atribuições do Poder Legislativo, do Poder Executivo e do Judiciário, ou seja, é a oportunidade que esses jovens têm, tanto os que foram eleitos quanto os suplentes. Um exemplo. Um outro exemplo que eu tenho percebido, em Praia Grande nós vamos iniciar, mas em outras cidades eu já vi que está dando muito resultado. Escola do Legislativo. Cursos abertos, não apenas para os servidores e para aqueles que estão na Câmara trabalhando,
mas que a gente consiga fazer parceria com as escolas para que, além desses que foram eleitos, esses alunos, os demais possam receber, por exemplo, a visita de vereadores nas escolas, na qual vai ter um momento ali, como uma palestra, um momento de orientação bem objetivo, mas fundamental, das atribuições dos poderes e como é formado a República Federativa do Brasil. Então são exemplos em que a gente vai ter um resultado imediato? Não. Não. Mas um trabalho de formação. Mas as sementes estão sendo lançadas para que haja uma formação do cidadão. Porque eu tenho que reconhecer que ao longo da história, com raras exceções, a gente nunca teve uma formação de cidadania. Qual é o papel do cidadão? O cidadão, ele sabe muito os seus direitos em alguns aspectos e muito pouco dos seus deveres. Isso por quê? No meu entendimento. Porque a gente não soube como sociedade, trabalhar a formação do cidadão. Não soubemos. E eu digo isso porque nas escolas, por vários motivos, não se tem um trabalho nesse aspecto. E eu digo não apenas na formação do cidadão, na sua plenitude de entender o que é a Constituição Federal. Quais são as legislações básicas, quais são as leis básicas do dia a dia do cidadão. Um outro exemplo que nós já estamos sentindo na pele. As pessoas, pela diminuição dos postos de trabalho, elas estão sendo obrigadas a serem empreendedores. Existe um trabalho de formação das nossas crianças, por exemplo, de empreendedorismo, de educação financeira? As nossas crianças estão sendo preparadas para o futuro, porque elas não vão ser mais empregadas como foram empregados as pessoas há anos atrás. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você olhar para a indústria está sendo automatizada, robotizada. A diminuição, o Cubatão está sendo o maior exemplo disso. A diminuição da necessidade de mão de obra para as indústrias está sendo cada vez maior. Você vai para o interior do estado de São Paulo, a agricultura, que era também um outro setor da economia que empregava muito, está sendo mecanizado. Você tem cada vez mais equipamentos maiores e maiores, de tratores, de caminhões, fazendo o papel que seria de centenas de pessoas. E com o 5G, aquelas máquinas elas vão ser operadas por pessoas que vão estar numa sala como essa, que nós estamos aqui, com um joystick. Ele não vai estar nem dentro da máquina, operando aquela máquina. Ele vai estar operando longe. Mas eu acho que o grande ativo é o ser humano. Mas aí é onde eu quero chegar. E também só uma coisa assim, eu só divido aqui de você nessa... Isso é saudável. Eu penso diferente Isso é saudável. em relação a essa percepção de que o cidadão só sabe os direitos, ou que grande parte dele. Sim. Porque, na verdade, se ele soubesse, na minha opinião, tá? E aí eu tô só falando só pra gente discutir aqui. Porque a impressão que eu tenho é que se ele soubesse os direitos dele, talvez o nosso Estado seria melhor. Porque, por exemplo, ele saberia de quem cobrar, né? Então, aquilo que seria dele, ou que é dele. Então, o direito de exigir aquilo que está explícito na nossa Carta Magna, que é a Constituição Federal, do direito à educação, do direito à saúde. Que é um direito fundamental. Que é um direito fundamental. O cidadão tendo essa consciência, por isso que eu usei o termo, na sua plenitude, ele passa a ser um cidadão completo. Completo. E quando eu digo completo, nesse aspecto de formação, Sim. de estar qualificado, de estar capacitado, de estar preparado para esses desafios das novas gerações, Sim. que é principalmente tecnologia, e aí para formar aquele meu raciocínio de mão de obra, onde eu percebo que está sendo a tendência de absorver mão de obra. Prestação de serviço, comércio, a área da saúde, a área de tecnologia. Você tem, isso eu tenho acompanhado, você tem
profissões que vão existir nesses próximos 5 anos. E outras que vão desaparecer. E outras que vão desaparecer. E essas que vão surgir, nem eu, nem você, nem os que estão nos acompanhando aqui nos bastidores ainda fazem ideia. Você tem um universo que está sendo criado, o metaverso. Como vai ser isso? Sabe que eu já tô achando que nós somos um. Mas como vai ser isso? Que minha vida já virou metaverso. Então, já me perguntaram, e eu como não estou pensando em parar tão cedo a política, eu estou começando a refletir como vai ser fazer um trabalho político no metaverso. Como vai ser isso? Pois é. Como vai ser isso? Então, veja, essas questões, elas passam pela educação, Rotinaldo. Não, você compreende? Eu não tenho a menor dúvida quanto a isso. Passa pela educação. Então, a educação básica, que aí é a educação que está ligada aos municípios, às redes municipais de ensino, a gente precisa fazer uma reflexão sobre a grade. Porque o que é básico nunca vai deixar de ser necessário. Mas nós precisamos passar a ter disciplinas que sejam ou extracurriculares. Então, o que você está propondo é uma adequação do currículo à realidade do tempo. É isso. O que acontece? Não adianta, por exemplo, você ter aquele mesmo processo de formação, ensinar aquelas mesmas coisas, se o mundo está passando por uma transição, né, em que se vai exigir outros saberes que a escola não está oferecendo. Sim. Então, num primeiro momento, seria, olha, vamos refletir sobre o que nós estamos entregando de informação para essa meninada. Esse é o ponto. Né? E eu acho que você tem razão, porque de fato eu acho que a escola teria que evoluir nesse aspecto, né? Agora, como fazer isso? Porque o Brasil, de uma forma geral, você sabe disso, e aí é uma questão que é estrutural no país. Então, assim, a gente sabe das dificuldades da educação, né? Então, assim, como que isso vai se projetar? Porque também o Brasil ele tem diferentes realidades. Então você tem uma parte do Brasil que tem acesso, né, a uma educação melhor estruturada, e uma parcela do Brasil que muitas vezes estuda lá, se você for pegar lá nos rincões do Nordeste, nos rincões da Amazônia, por exemplo, que tem uma absoluta escassez de recursos para aprender o básico que é ler e escrever, porque o Brasil ainda tem analfabetos. Então, quer dizer, nós temos realidades assim. Então, ao mesmo tempo que a gente discute uma perspectiva de ter um país tão moderno ou que avance tanto em tecnologia para você ter numa sala alguém já fazendo o controle de máquinas por meio do joystick, como você mencionou, tem gente que não sabe nem ler nem escrever, e nós ainda temos quase 40 milhões de pessoas que estão o quê? Passando fome, que têm insegurança alimentar. Então, quer dizer, como que nós vamos tratar isso, né? E essa é uma questão que a gente tem que olhar, porque nós estamos aí, né? Quer dizer, então como se resolve isso? Mas essas provocações, como foram temas que eu estou trazendo, essas provocações, elas têm que passar pelas câmaras. Sim, sem dúvida. Porque essas decisões são decisões locais. São decisões que afetam a vida do cidadão no seu dia a dia e passa por nós vereadores. Lógico que eu sei que se a gente for entrar na legislação que trata da questão educação, lei de diretrizes básicas da educação, é uma legislação federal. Sim. Mas aquilo que está na nossa atribuição municipal, nós temos que enfrentar. Então, eu trouxe esses temas para que aqueles que estejam nos acompanhando compreendam a complexidade e os desafios do exercício do mandato de um vereador que vão além do dia a dia de repente, atender a solicitação individual de A, de B ou C no aspecto individual. Vai além. Porque de projetar uma cidade. Isso. Nós precisamos ter o desafio, essa é a minha opinião, de enfrentar o dia a dia do agora, de 2022, e já pensar como vai ser Itaém, como vai ser Praia Grande, como vai ser a Baixada Santista em 2030, em 2040. Ou pelo menos pensar estruturalmente como nós gostaríamos que fosse. Então nós temos que fazer o desenho legislativo para isso. E aí onde eu digo que a gente precisa deixar isso planejado e há a necessidade de ter uma continuidade. Sem dúvida. Uma continuidade, ou seja, a política ela não pode ser uma política de governo daquela pessoa que está naquele momento sentada naquela cadeira por um período de 4 anos ou no máximo por um período de 8 anos. Não pode ser uma política para aquele momento, tem que ser uma política de Estado. Tem que ser uma política na qual haja a clareza de onde nós queremos chegar.
E aí, ao longo da caminhada, vai se fazendo os ajustes finos, vão se fazendo as correções necessárias conforme a dinâmica do que acontece. Então, um exemplo prático. Ninguém imaginava que em fevereiro de 2020 ia acontecer o que aconteceu da pandemia. Ninguém imaginava. Então, foi um evento surpresa. Nós podemos dizer que foi surpresa, não havia nenhum tipo de planejamento, não havia nada que sinalizasse que isso ia acontecer. E nós tivemos que enfrentar isso. Sim. Você ainda não estava no mandato em 2020, mas em 2021 você assumiu o seu mandato de vereador numa pandemia. Sim, e a gente era muito cobrado. Principalmente, você vê, o pessoal, os comerciantes de uma forma geral sofreram muito. Muito, porque eles foram impactados diretamente. E essas decisões, que tinham que ser decisões praticamente assim, diárias, decidia-se algo hoje, amanhã já tinha que se corrigir, já tinha que se tomar uma decisão mais rígida ou menos rígida, mas enfim, estava se enfrentando uma verdadeira guerra. Então isso quebra qualquer planejamento. Mas, superada essa fase como nós superamos, então nós temos que retomar aquilo que ficou pendente. Exatamente. Estou conseguindo ser claro no meu raciocínio? Aquilo que ficou pendente ou suspenso e dar continuidade para que as gerações que venham pela frente, qualquer país que a gente observe que é um caso de sucesso, Coreia do Sul, Japão e tantos outros, que vieram esses dois na minha memória agora. Alemanha pós-guerra, houve o quê? Um foco, uma clareza para onde se quis chegar. Mas a educação foi trabalhada ali de forma muito eficiente na base. Na base. Que foi o caso da Coreia do Sul, que é um exemplo mais, claro, mais emblemático disso que você está dizendo. Claro. A Alemanha, ela fez uma escolha. Qual foi a escolha que ela fez? Nós vamos preparar as pessoas no aspecto profissional, técnicos e não necessariamente universitários. Porque para aquele momento haveria necessidade de ter bons técnicos, uma formação técnica. E depois, a pessoa querendo, faça a universidade. Nós, como sociedade brasileira, qual é o caminho que nós queremos? E esse caminho, se fica algo claro, o papel do governo federal, o papel dos governos estaduais e o papel dos governos municipais, nós como vereadores, facilitaria muito o nosso trabalho. Você acha que essa questão, por exemplo, dentro da perspectiva do princípio federativo, porque nós temos aqui uma federação, e cada ente da federação tem o seu papel. Tem o seu papel e tem a sua autonomia, né, administrativa, financeira, enfim, né, legislativa, tem uma competência legislativa, enfim. O que eu queria conversar aqui com você é se você considera, por exemplo, que o papel do município dentro daquilo que a própria Constituição e a lei atribuem como responsabilidade do município, se dentro dessa federação o município tem de fato estrutura do ponto de vista do retorno tributário para fazer aquilo que do ponto de vista constitucional e legal é incumbência dele. Para quem está nos acompanhando, olha que absurdo. De R$100 que são gerados de tributos, desses R$100, R$16 ficam para os municípios. R$28 ficam para os estados. E o restante ficam para a União. Desses R$16, os municípios têm que entregar para o munícipe, para o cidadão, 99% dos serviços públicos. Se você puxar na memória agora, assim como eu posso puxar agora, qual o serviço público federal que tem lá em Itanhaém funcionando? Deve ter um posto da Receita Federal e do INSS. O restante são serviços municipais e serviços estaduais, como as escolas estaduais, um exemplo, o hospital regional, que é estadual. Então, essa desproporção da responsabilidade que está sobre os municípios versus o que vem de recurso, isso é cruel. Para qualquer gestor público, isso é cruel, porque nós temos uma centralização
de recursos na União e a responsabilidade para entregar serviços para o cidadão nos municípios. Sim. Essa mudança do pacto federativo, e o que é o pacto federativo para quem está nos acompanhando? É justamente a regra do que cabe ao governo federal, aos governos estaduais e aos governos municipais. Essa regra de responsabilidade, ela tem que ser revista. Então, mas aí o legislativo teria que avançar nesse sentido, né? Isso, Rutinaldo, mas aí é que tá E o por que vereador, não vai? porque não se tem a pressão política, a cobrança política que se deveria ter. Você acha que as pessoas, Porque- de uma forma geral, elas compreendem bem a importância aqui? Porque no âmbito do município, as pessoas conseguem encontrar os vereadores. Isso é fato. Isso. Então, que aliás, eu acho uma eleição dificílima, que aquela eleição A mais é mais difícil difícil que tem a de de vereador. todas. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte: o que você acha? Por exemplo, a pessoa, será que ela dá, de uma forma geral, importância, por exemplo, para o deputado estadual, Não. para o deputado federal? Como deveria, não dá. Então, quer dizer, será que ela se lembra em quem ela votou, por exemplo, para deputado estadual na última eleição? Quer dizer, e como que isso interfere de forma direta na realidade, no cotidiano da vida dessas pessoas? Sabe o que isso... Então, essa consciência... Então, você sabe o que isso reflete? Quando a gente olha a votação dos candidatos a deputados estaduais e deputados federais, vamos pegar esses dois cargos. Na nossa região, 2/3 dos votos foram para pessoas que não têm vínculo nenhum com a Baixada Santista. Você sabe que eu Eleição tenho de falado 2018. muito isso. 2/3. Tenho conversado muito com as pessoas sobre E isso. aí a cobrança pós-eleição fica para o Rutinaldo, fica para o Betinho, fica para o político local. Uhum. Porque o Rutinaldo vai se achar o Rutinaldo. Ah, eu não sei onde o Rutinaldo mora, não sei onde é a casa dele. Mas eu sei que ele está na Câmara e eu sei que ele está no escritório de advocacia dele. O Betinho, eu não sei onde ele mora exatamente lá na Praia Grande. Mas eu sei a Câmara onde ele fica e eu sei que ele tem ali um escritório dele num determinado local. Ou seja, na pirâmide da política, o vereador é a base, o vereador é o que está mais próximo das pessoas, o vereador é cobrado tanto pela questão, e tem que ser cobrado, tanto pela questão do dia a dia da pessoa, da rua, do bairro, da boca de lobo, do bueiro, seja a forma que queira se chamar, que está entupido, quanto da falta de emprego nas nossas cidades. Quanto à segurança pública. O vereador é cobrado pelas questões do município, sim, é fato. e das questões que são atribuições do Estado e das atribuições que são do governo federal. Mas na hora que a pessoa vai votar numa eleição tão importante quanto essa que nós temos esse ano, que nós vamos estar elegendo os novos deputados estaduais, que do estado de São Paulo são 94, os deputados federais que vão representar o estado de São Paulo no Congresso Nacional, que são 70. O senador, que vai ser a voz do estado de São Paulo no Senado. O governador e o presidente da República, as pessoas começam a ter uma clareza em quem votar para presidente, para governador, mais ou menos para senador e para deputado federal e para deputado estadual. As pessoas deixam para segundo plano e muitas vezes tendem a votar. Ah, é o fulano de tal que é artista, o fulano de tal que tem renome nacional, que é influencer, que é isso, que é aquilo. E vota, e depois nem lembrem quem votou. E não só isso, é uma tragédia, porque na verdade isso não contribui. Eu não estou falando que todos que foram eleitos nesse contexto não têm condição, não estou dizendo que não tem trabalho. Mas é importante, eu acho, essa sua fala, para a gente deixar claro que a responsabilidade por um país melhor necessariamente depende da qualidade do voto das pessoas. Então, se eu não qualificar o Congresso Nacional, como que eu vou ter uma mudança estrutural do ponto de vista do Estado brasileiro, inclusive da repartição de receita tributária, por exemplo, para que a gente tenha a possibilidade de melhorar a qualidade de vida no âmbito dos municípios? Você me permite um exemplo? 2019, você ainda não estava no mandato de vereador, os novos deputados federais. Então, em 2019, eu fui solicitar uma audiência no Congresso Nacional como presidente da União dos Vereadores da Baixada Santista. Levei 3 horas para ser atendido. 3 horas. Por quê? Era uma deputada que teve uma votação expressiva na nossa região, não era
Não era da nossa região, Eu mas sei. teve uma votação expressiva. Eu sei disso. Expressiva. Estava Eu na vou contar liderança. para dar um problema político. Estava na Tô liderança. Não. Estava na liderança naquele momento. Estava na liderança do governo federal, no Congresso Nacional. E eu lá, como presidente da União dos Vereadores da Baixada Santista, que representa 136 vereadores, levei 3 horas para ser atendido. Mas por quê? Porque nós precisamos ampliar a representatividade da Baixada no Congresso Nacional, na Assembleia Legislativa. A Baixada tem toda a condição, Rutinaldo, de quem nos Sem acompanha, dúvida. de ter pelo menos 7 deputados estaduais. 7, pelo menos. Dos 94, ter 7. Ter pelo menos de 4 a 5 deputados federais. E por que essa importância? Porque assim como o cidadão comum nos acha, esses 7, esses 5, nós, vereadores, Temos como achar. nós vamos saber onde eles estão, nós vamos saber como cobrá-los, nós vamos saber como exigir que eles façam jus aos votos que tiveram na nossa Não é região. porque senão só aparece na época Então, da o voto campanha. local, ele é fundamental. Votar num candidato que represente a Baixada, que ele saiba onde fica Itanhaém, que ele saiba onde fica Praia Grande, é fundamental. Porque muitas vezes a pessoa obtém o voto nas nossas cidades e nem sabe como voltar. Não sabe como voltar. Não sabe como chegar em Itanhaém, não sabe como chegar na Praia Grande, não sabe chegar em Peruíbe, não sabe chegar. Essa é a realidade. Então, quem vive a região é quem tem a real condição de exigir e de cobrar e de propor aquilo que a Baixada Santista precisa e merece. Pelo fato de nós sermos 4% da população do estado de São Paulo e pela importância econômica da nossa região para o estado e para o país. E essa cobrança e essa conscientização, melhor dizendo, para as pessoas do voto local, passa por você, passa por mim e passa pelos outros 134 colegas vereadores. Porque somos nós que conseguimos, nós que temos a capilaridade de estarmos próximos às pessoas, Rutinaldo. Você tem um grupo de pessoas que confia no teu trabalho. Sim. Eu tenho um grupo de pessoas que confia no meu seu, trabalho. claro. E são essas pessoas que nós precisamos explicar a importância Então, de mas que você o não voto acha que delas esse trabalho é permanente igual? Eu tô te é falando. contínuo. Então, por quê? Porque quando, Ele tem que ser inclusive, contínuo. na época da campanha, eu tive o cuidado, eu fiz alguns vídeos em que eu explicava para as pessoas a função dos vereadores, a função do legislativo como instituição e sobre a responsabilidade do voto. Mas talvez, assim, de repente, seja pela questão da linguagem, porque também você tem que, hoje, é muito importante a gente entender que até essa comunicação tem que ser diferente. Você vê, nós estamos num podcast, a gente não imaginava isso há algum tempo, Sim. né? Então, assim, eu não sei se, na verdade, de uma forma geral, os políticos que aí estão, isso, eu estou me colocando, e a você também, se a nossa comunicação ou a interlocução que nós estabelecemos com a população, ela tem sido suficientemente competente a ponto de gerar essa responsabilidade. Ou não, quer dizer, onde a gente está errando, se é que está errando? A gente tem que assumir a meia-culpa disso. Porque nós somos agentes políticos. Nós não estamos fazendo o que poderíamos estar fazendo, para que as pessoas tenham essa consciência. Nós não estamos conseguindo atingir essas pessoas. Mas como nós não estamos conseguindo atingir? Pelo resultado dos votos. Isso é simples fazer essa pesquisa. Mas você não acha que o fator econômico também é determinante? Porque, veja, por exemplo, vou falar da nossa região ali. Sim. É uma região de alta vulnerabilidade social, Sim. de uma forma geral. Sim. Né? Então, a pergunta quer dizer, o fator econômico também não é determinante nesse processo? Porque, por exemplo, uma pessoa que tem lá necessidade básica, ela está preocupada com democracia? Ela está preocupada com qualidade de voto? Entendeu? Percebeu? Eu não sei se ficou claro o que eu tô querendo te percebi dizer. perfeitamente. Então, assim, a questão em que medida, né, esse fator econômico, ele também não é um fator de afastamento dessas pessoas da atividade política ou do pensamento político ou da construção de uma nova realidade política. Por isso da importância do nosso trabalho pela capilaridade que nós temos. Uhum. Porque nós conseguimos conversar com essa pessoa que está passando por problema, por necessidade, se essa pessoa tiver proximidade conosco. E ela tem proximidade com alguém. Com alguém ela tem proximidade. Com alguém ela escuta.
com alguém, ela compartilha as aflições dela. E se ela entender que só há um caminho para fortalecer ou para buscar a solução daquilo que ela está passando, tendo o fortalecimento da sua cidade, e como é que você fortalece a sua cidade? Você tendo uma boa representatividade nas câmaras, você tendo um bom gestor como prefeito, e você tendo um amparo de ter representatividade na Assembleia Legislativa e no Congresso Nacional. Porque quando eu dou o exemplo da inversão das responsabilidades que fica para o município versus o recurso que vem, a gente fica cada vez mais dependente da tal das emendas. Sim, é A verdade. gente fica extremamente dependente. Que algumas vezes E só aí- aparece às vésperas de eleição. Então, e aí essas tal emendas, que para as pessoas entenderem são recursos em que no governo do estado, no governo federal, possa vir diretamente para os nossos municípios, essas emendas, você só tem uma condição de consegui-las, tendo interlocução política Sim. com ou os deputados estaduais para fazerem as emendas que venham através do governo estadual, ou interlocução com os deputados federais para que esse dinheiro venha através do governo federal. Uhum. Então, se o Rutinaldo tem distância ou não tem uma boa interlocução com um deputado estadual, com um deputado federal, o Betinho não tem essa interlocução, a probabilidade de, através dos nossos mandatos, vir um recurso para as nossas cidades, vir um recurso para a nossa região, fica cada vez menor essa possibilidade. Por isso que as pessoas precisam entender a importância do vereador, a importância do deputado estadual, a importância do deputado federal, para que as nossas cidades sejam fortalecidas e nós consigamos entregar para esse cidadão o melhor serviço público com qualidade e com a dignidade que ele merece. Então, e outra coisa também, aproveitando a sua fala, que é fundamental que as pessoas percebam que para votar em alguém que inclusive se coloca novamente como candidato dentro de uma reeleição, é olhar o que a pessoa já realizou no histórico mandato. dela. Exatamente, porque a vida pregressa, o que essa pessoa realizou é que diz sobre ela. Né? Porque as pessoas dizem, político promete e tal, e a gente ouve muito isso. Muito. Então, assim, é muito fácil. Verifica, na verdade, o que essa pessoa fez, e aí você vai ter elemento objetivo para poder julgar e decidir em quem você vai votar. Agora, essa responsabilidade é de todos. Porque se a gente realmente não tiver esse compromisso, não há como melhorar, né? Agora, para a gente já tá quase aqui, o nosso tempo tá indo. Dois políticos falando, que é o uma tempo coisa voa, maluca. né? O tempo voa, né, Rutinaldo? Boa. Então, mas outra coisa que eu queria falar com você também, que eu acho que é interessante a gente pensar sobre isso, é sobre essa questão democrática. O que você tem achado, por exemplo, dessas discussões sobre suposta fragilidade da democracia no Brasil hoje? O que você está enxergando que vai acontecer ou vai ser? Não estou falando resultado de eleição, Não, porque sim. a gente não tem como, Não, sem dúvida. longe disso, né? Sem dúvida. Eu tô perguntando assim, o que você pensa dentro desse ambiente de absoluta polarização, né, de radicalização de discurso, de agressão? Quer dizer, que perspectiva nós temos do ponto de vista democrático, tendo em vista essa eleição que se avizinha e o que podemos esperar depois? Quer dizer, a democracia corre algum risco? O que você acha disso aí? Se eu não tivesse disputado ou ter participado de nenhuma campanha eleitoral, fosse alguém que estivesse iniciando agora, eu de repente até teria o direito de ter dúvida da nossa justiça eleitoral. Mas como eu expliquei no início do podcast, fazem 24 anos que eu estou nessa atividade pública. Então eu cheguei, de uma certa maneira, não como candidato, mas participando, assessorando candidatos. Nas últimas eleições de papel, eu participei disso. Foi a eleição de 96, eleição municipal de 96, em Praia Grande, na maioria dos municípios, era ainda no papel. Você pegava a cédula, Eu lembro. E você fazia o X no candidato que você queria para prefeito ou prefeita, e você escrevia o nome ou o número para vereador. Dobrava aquela cédula, colocava naquela urna, daquela urna ia para um centro, um local que centralizava toda a apuração. E os escrutinadores. Os escrutinadores
Ficava lá com a caneta. E papel ia, papel voltava, era. mapa eleitoral surgia, era afixado. Eu tô te falando porque eu vi. Era afixado num suporte, aí os fiscais iam lá ver aqueles votos, e aqueles votos eram atualizados manualmente. Eu testemunhei isso. Na eleição de 2000, eu testemunhei o voto já eletrônico. Eu testemunhei isso. E eu acompanhei o trabalho sério dos servidores dos cartórios eleitorais de Praia Grande. Então, só a eleição municipal, vou falar aqui. Então, eu vivenciei 2000, 2004, 2008, trabalhando para candidatos. 2012, 2016, 2020 como candidato. E eu não posso pôr em dúvida a seriedade da nossa justiça eleitoral. Eu não ponho em dúvida. Eu não ponho em dúvida. Com relação à democracia, nós temos entidades sérias que vão resguardar para que não haja uma ruptura. E uma dessas entidades, você faz parte dela. É a OAB. Sim. Eu sou administrador, eu faço parte de um conselho regional, que é o Conselho Regional de Administração. Eu tenho percebido que as entidades representativas das classes, elas têm hoje uma força que há anos atrás nós não tínhamos, e chegou o momento de ter essa ruptura democrática. Eu não consigo enxergar essa ruptura. Minha opinião, vai ser um período tenso? Já está sendo tenso. Muito tenso. É um fato, né? Muito polarizado, e aqui eu não estou para me manifestar A ou B. É um fato. Isso é ruim, porque tudo aquilo que gera dúvida para as pessoas fica aquela tal pulguinha atrás da orelha. Mas eu quero que, através do seu podcast, fique registrado. Eu não tenho dúvida da seriedade do nosso sistema eleitoral. Eu não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Não coloco em jogo essa questão. Porque se eu coloco isso em jogo, eu vou colocar dúvida de tudo aquilo que eu vivenciei. E eu acompanhei, eu testemunhei. Eu fui fiscal já de eleição. Que eu acredito que as pessoas que tenham dúvida precisariam ser fiscais. De você chegar no colégio eleitoral, os portões são abertos geralmente às 8 horas da manhã, você tem que chegar em torno de 6, 6h30. Aí você se apresenta para o presidente da sessão eleitoral, você é chamado para verificar que a urna sai uma fita chamada zerésima, que vai mostrar que não tem voto nenhum ali. Você tem que assinar um livro, abre-se a votação, fecha-se às 17 horas, são geradas novas fitas com as votações que aquela urna obteve. Você acompanha ali o presidente da mesa, o secretário da mesa, o livro ata que é feito daquela sessão. Então, quer dizer, Rutinaldo, a participação, ela desmistifica muitas coisas. Então, a partir do momento que você participa, e eu acredito que todo cidadão tem o direito de participar, de ser fiscal, tanto no aspecto da justiça eleitoral, quanto de partido. Ele tem a possibilidade de participar do que acontece dentro de uma sessão eleitoral. E por tudo isso que eu acredito que uma ruptura no aspecto da democracia não acontecerá, mas que nós teremos dias tensos, teremos. Meu querido amigo Betinho, né? Infelizmente estamos chegando aí ao final da nossa conversa, desse nosso bate-papo. Eu queria mais uma vez agradecer você imensamente, né? Dizer que eu realmente acompanho o seu trabalho. Você é um vereador muito competente, um excelente presidente da nossa União dos Vereadores da Baixada Santista, e é sempre um grande prazer ter a possibilidade de conversar contigo, viu? Muito obrigado. E aí, agora manda um recado lá pro pessoal que vai te assistir, que não vai ser pouco, porque vai dar audiência. Vai dar audiência, afinal de contas eu tô aqui nesse bate-papo com o Rutinaldo. Amigo, gratidão. Essa é a palavra que representa o meu sentimento. Pela oportunidade que você proporcionou desse bate-papo, que eu tenho certeza da audiência. Quero também deixar registrado mais uma vez o meu reconhecimento pelo ótimo vereador que você é, o político que está vindo com um diferencial, no qual o seu diferencial está baseado nos seus valores, na sua ética, na sua busca
de, através do seu mandato, entregar o melhor para o cidadão de Itanhaém, entregar o melhor, fazer o seu melhor. E eu tenho certeza, Rutinaldo, que o sucesso vai ao encontro de todos aqueles que se dedicam e fazem um trabalho sério. Então você vai ter o sucesso que almeja. E mais uma vez, parabéns e gratidão por esse bate-papo a favor da Baixada Santista, a favor dos nossos cidadãos que moram lá e confiam no nosso trabalho. Forte abraço, amigo.